Caro ouvinte da primeiríssima comunitária do Brasil, durante 3 dias, a partir de hoje, a Rádio Novos Rumos apresenta reportagem especial do jornalista Cláudio Costa Rosa, intitulada Chuta que é Macumba, violência, discriminação e ódio, gerado pela intolerância religiosa. Rádio Novos Rumos, a primeira comunitária do Brasil. Do ano de 2015 até o primeiro semestre de 2017, houve em média um caso de intolerância religiosa a cada 15 horas no Brasil. A informação é do Disque 100 da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Apenas no estado do Rio de Janeiro foram registradas 800 incidências. É o estado recordista nesse tipo de crime, a maioria na Zona Norte, na Baixada Fluminense. O município de Nova Iguaçu detém o segundo lugar com 8 casos, perdendo apenas para a capital. No estado, só no primeiro trimestre deste ano, houve 25 registros contra 16 no mesmo período do ano passado, o que corresponde a um aumento de 56%. No entanto, acredita-se que o número possa ser muito maior devido às subnotificações, casos que sequer são levados ao conhecimento das autoridades. Nos relatos registrados para esta reportagem, a violência é a tônica, principalmente contra pessoas que professam religiões de matriz africana, alvo de 71,5% dos casos, o que não isentam outras denominações. Um dos lados mais perversos da intolerância, somado aos descaso governamental com a cultura e educação, é a diminuição das festas e tradições populares, como as rezadeiras, benzedeiras, o jongo e a folia de reis, numa região marcadamente desigual e violenta. Na tentativa de superar a intolerância, a Secretaria Estadual de Educação implantou este ano, por meio do programa Educação Mais Humana, que consiste na criação de vídeos de até 5 minutos elaborados por alunos da própria rede e que pretende chegar às 1.249 escolas estaduais. A intolerância e algumas de suas consequências é o tema da reportagem especial da Rádio Comunitária Novos Rumos. Tava dormindo quando Ngoma me chamou. Tava dormindo quando Ngoma me chamou. Levanta, nego, o cativeiro se acabou. Levanta, nego, o cativeiro se acabou. A intolerância religiosa tem tido o efeito perverso que vai além do descrito como crime pelo Código Penal. Elas vêm contribuindo para dizimar festas populares, tradição cultural e costumes que durante muitos anos fizeram parte da vida de pessoas e de comunidades no Rio de Janeiro. Lugares que, na maioria das vezes, falta o básico, mas sobra violência. Onde a palavra cultura é luxo, como a intransigência e o preconceito, que já interfere na tradicional entrega de doce de São Cosme e São Damião, lembrado no dia 27 de setembro, a histórica dança do jongo, a folia de reis e as rezadeiras, que através de suas orações cantadas curam males como espinhela caída, quebranto e frieira, e tantas outras festividades culturais e de fé que caem ou são jogadas no esquecimento, como a procissão anual de Iemanjá, que parte de Madureira, a Zona Sul, há 15 anos e que neste ano quase não aconteceu devido à falta não só de financiamento, mas de maior comprometimento da Prefeitura do Rio, comandada agora por um evangélico neopentecostal. A violência de traficantes que agem na Baixada também colabora com o esvaziamento cultural, a partir do momento em que proíbe, expulsa, destrói templos e, pior, matam sacerdotes ligados à Umbanda e ao Candomblé, numa região cuja população chega perto de 4 milhões de pessoas, distribuída em quase 1.800 quilômetros quadrados, segundo o IBGE, e que, de acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Rio, a FEJAM movimentou perto de 24 bilhões de reais em riquezas. No entanto, segundo o estudo intitulado Atlas da Violência 2018, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, Queimados e Japeri estão entre os 10 municípios com mais mortes violentas do país. A região é composta por 13 municípios. Já estão se acabando as brincadeiras, já terminaram os balões, mas não deixe, papai, não deixe não, que termine a festa Cosme e Damião. 6 meses. Esse foi o tempo necessário para arrecadar donativos e preparar a festa de Cosme e Damião, organizada anualmente por Leone Rafael Pinheiro, de 28 anos, pai de santo de uma cidade na Baixada Fluminense.
Tudo pronto, cestos arrumados, voluntários do terreiro apostos à porta do templo. No entanto, os convidados de honra não apareceram. As crianças. Na verdade, um menino de aproximadamente 8 anos se dirigia à entrega dos doces, mas foi repreendido bruscamente pelo homem que aparentava ser o pai. Para o sacerdote, além de tristeza, fica claro que elas estão sendo proibidas de receberem os doces, com o discurso de que se trata de coisa do diabo, e expõe a tristeza e dor daquele dia. É um momento assim muito legal, porque você se prepara, se compra doce, se reúne pessoas que querem ajudar, e a gente preparou tudo isso, né? E no dia em que nós fizemos a data de dar os doces, começamos a colocar ali no portão, chamar as crianças, e algumas crianças recusaram, e foi muito triste, porque você tenta trazer, né, do passado, tempo da minha avó dava doce, e hoje em dia você dá um doce, ser discriminado pela sociedade. Eu me senti muito... Assim, é triste, né? Porque dói. É triste, dói. Ele conta como teve de proceder para que os doces fossem entregues. A gente decidiu andar, cara, procurar crianças pra gente poder, assim, na realidade, encontrar o amor escondido de verdadeiras crianças que queriam receber os doces. E a gente precisou andar pra gente encontrar alguém que pudesse ganhar aqueles doces, entendeu? A advogada Eurídice Ambrósio, fundadora do grupo Aganju, um dos mais importantes na divulgação da cultura africana em todo o estado, acredita que os adultos têm um papel importante na desconstrução cultural das festas, principalmente quando repassam às crianças informações que desconhecem. A partir do momento que você dá doce de Cosme e Damião, olha, colegas minhas, elas falam que antes de você dar, você oferece. Então, para as pessoas não comerem, porque já está tudo oferecido, entendeu? Oferecido ao santo. Então, são pessoas que foram criadas com você uma vida inteira. Para o professor e interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, Ivani dos Santos, de fato, esses estereótipos são reforçados dentro das famílias. Mas também pela família, porque não se esqueça que a família também reforça o estereótipo. Às vezes o cara não aprende nem na escola. Ele já chega na escola com esse valor que ele aprendeu na família. A escola apenas reforça quando encontra pessoas no próprio ambiente escolar que reforçam esse tipo de discriminação, de preconceito e de racismo. Mas a família tem um ponto importante também. Estudioso da cultura e violência, o professor da Universidade Rural do Rio de Janeiro, José Cláudio Souza Alves, reconhece que o preconceito com as religiões alvos é um dos fatores para a diminuição de festas populares. No caso do Cosme e Damião, de fato havia uma cultura muito mais forte presente nessa coisa, né, dos doces, das balas, da distribuição, era uma cultura popular e que veio diminuindo ao longo do tempo. Além dos números alarmantes e o cerceamento cultural, a intolerância religiosa constrange e mata. Em 2015, aos 11 anos, Kailane Campos sentiu a ira da intolerância ao ser apedrejada na cabeça por um grupo de homens neopentecostais quando saía de uma festa no terreiro de Candomblé com suas vestes religiosas. Ela relata que teve de superar o medo de sair vestida de branco pelas ruas. Mostra maturidade que vai muito além dos atuais 14 anos. Acho que é tristeza saber que existem pessoas que fazem isso por ódio, por você não seguir aquilo que eles seguem. Acho que é tristeza. Tem que ter respeito. A única coisa que eu peço agora é respeito. Kailane sobreviveu e se empenhou numa grande campanha contra a intolerância. Diferente fim teve o pai de santo André Luiz Thompson, de 38 anos, assassinado a tiros numa rua do município de Nilópolis, na Baixada Fluminense. A violência afasta as pessoas dos movimentos culturais não apenas na Baixada, mas em qualquer parte do território nacional. Para o coordenador do Observatório dos Crimes de Intolerância, Átila Nunes, as ordens para assassinar religiosos, vandalizar templos ou expulsá-los de bairros e comunidades agora estão partindo de presídios, detentos que se intitulam evangélicos com a conivência de falsos pastores que, segundo ele, usam as pequenas igrejas para lavar dinheiro do tráfico. Começa uma lavagem de dinheiro, um traficante dá um dinheiro para o sujeito, digamos, dá 100 mil reais do tráfico para a igreja
evidentemente esquenta o dinheiro, porque ele passa a ser legal, como se fosse de dízimos, doações, ele retira um percentual e devolve o dinheiro para o traficante perfeitamente lavado. O falso pastor ainda fala para o traficante, manda fechar aqueles terreiros de Umbanda e Candomblé aí, para não atrapalhar minha concorrência na arrecadação de dízimos. E é isso aí que está acontecendo. Na prática é isso. O Centro Espírita Caboclo Pena Branca, em Nova Iguaçu, foi o mais recente caso. O vandalismo se deu em maio deste ano. Para o sacerdote Sérgio Dogum, a distribuição de doces deste ano é incerta e a tradicional festa cada dia mais esquecida. Aos 85 anos de idade, sendo que 60 deles morando na Baixada Fluminense, Cândida Pedro da Silva ainda recebe pessoas em sua casa simples, ladeada por pés de aça-peixes, arruda e abre caminhos para curar espinhela caída, frieira e outros males físicos ou não. Cândida é a última numa localidade que já teve perto de 30 rezadeiras. E não é apenas pelo avanço da medicina. O posto de saúde mais próximo fica a quase 1 hora de caminhada da casa dela, num bairro pobre de um município da Baixada Fluminense, e que também não garante que, chegando lá, tenha todas as especialidades de que a população necessita. Ela conta que, aos 9 anos, foi iniciada no ofício de rezadeira. Lamento diz não ter, a não ser o fato de que tenham poucas pessoas para passar o ofício. Para ela, a falta de interesse se soma ao temor que, em muitos casos, ultrapassa o xingamento de bruxas, já que o sincretismo neste caso, devido às rezas serem associadas à manipulação de ervas medicinais, é patente. Augusto morreu. E Augusto procura. Não tem ninguém que sabe rezar. Tinha o Tininho ali que foi morto. Aí que só tinha um rapaz ali. Chamou ele para julgar lá na padaria. O cara chegou e matou. E é só o Tininho que eu conheço de rezador. Não conheço mais ninguém que reza sem eu. Para a professora da Universidade Federal Fluminense, Cristina Vital, autora do livro Oração de Traficante, a perseguição e o ódio sempre existiu entre grupos diferentes. A questão é que a partir da década de 1990 o assunto se tornou mais conhecido e estudado e que alguns acontecimentos contribuíram para isso. Houve um momento em que o Estado tinha uma atuação consistente, direcionada a alguns grupos religiosos, aí, notadamente os de matriz afro-brasileira, e a partir da década de 90, com aquele evento que ficou conhecido como Chute na Santa, na qual um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus chutou a imagem da Nossa Senhora Aparecida no dia da padroeira do Brasil, né? Ali marcou um evento que tornou público esse sentimento que ele já perpassava a sociedade brasileira, que era uma intolerância em relação às religiões de matriz africana. Para o assessor da Comissão Arquidiocesana para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso, o diácono Nelson Águia, ações como essas são frutos de um fundamentalismo religioso onde o outro não é reconhecido por ser diferente. É claro que isso tudo também é fruto de um grande fundamentalismo religioso. Se vê o outro não como um companheiro de jornada, mas como um adversário, um inimigo. Aquele que pensa diferentemente de mim em matéria religiosa torna-se um inimigo meu, e não apenas alguém que pense diferente de mim, que veja a fé de outra maneira. A intolerância que para a população se apresenta com viés majoritariamente religioso, ao confundir deliberadamente uma velha rezadeira com uma bruxa, na política representa domínio territorial e eleitoral. Em setembro de 2017, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, a ALERJ, aprovou um projeto do deputado Átila Nunes, que regulamentava o Estatuto da Liberdade Religiosa, após 8 anos trancado numa gaveta, sem antes, porém, ter sofrido alteração de que não seria mais crime discursar contra outra religião nas esferas pública ou privada. Uma clara defesa dos chamados telepastores. O presidente da comissão era o deputado evangélico Edson Albertassi, preso por corrupção na cadeia pública de Benfica, na zona norte do Rio, junto com mais 2 influentes deputados.
O jongo chegou ao Brasil com o povo banto de Angola, que usavam a dança e o canto não apenas quando estavam alegres, mas também para tentar aplacar a profunda tristeza pela saudade da terra natal. No Brasil, o maior número de negros bantos foi levado ao Vale do Paraíba, por isso a maior incidência desses grupos na região sudeste. Mas como todo grupo cultural de matriz africana, sofre com a intolerância. Já não bastasse a questão religiosa, o poder público não se esforça para recuperar as festas tradicionais. Uma das mais respeitadas instituições cultural do Rio, a Casa do Jongo da Serrinha, localizada em Madureira, na zona norte do Rio, atende 400 crianças com aulas de danças, de instrumentos e história. Ficou fechada durante 3 meses porque a prefeitura, sob o comando do prefeito neopentecostal, cortou o patrocínio. Alegou falta de verba, mas o rumor era de que havia na ação forte ranço de preconceito quando o assunto é costumes da África Negra. A diretora Johnny Boy critica os governantes por não proteger os patrimônios culturais. A Secretaria Municipal de Cultura negou apoio à Casa do Jongo, apesar da gente ter 400 alunos, apesar da gente ter uma visitação de quase 3 mil pessoas por mês. Então a gente não entende, né, por que uma Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro não protege seus patrimônios, né, e materiais, porque a gente sabe que a cultura popular é feita pelas camadas populares mais pobres, que é quem mais sofre com a crise, né. A gente sabe que o grupo popular tradicional acabar é uma coisa que demora muito para recuperar de novo, se recuperar, né? Se a sanfona chora eu canto de coração, quando a folia passa, puxando a multidão. Outra festa tradicional que já teria acabado na região é a Folia de Reis, se não fosse o trabalho abnegado de pessoas como o militar reformado José Fortunati, de 68 anos. De acordo com o militar, são vários os fatores que contribuíram para a quase extinção dessa festa cultural. E são vários os fatores que deram causa a essa situação que a gente vive hoje sobre Folia de Reis. Outro fator principal também, além do maior de todos eles, que é a falta de apoio, é o afastamento da finalidade da Folia de Reis. Ela é uma manifestação religiosa. Se você não sentir religiosidade numa Folia de Reis, você pode dar outro nome qualquer àquele grupo, menos Folia de Reis. Para Tiago Correia, de 34 anos, mestre de cerimônia do único grupo que restou na cidade de Queimados, as autoridades não dão o apoio que deveriam à cultura. A falta de apoio das autoridades é com certeza um fator muito importante, drasticamente falando. A perseguição às festas populares por parte de intolerantes religiosos e o descaso das autoridades vem causando mais que indignação. Tem vedado a jovens de uma das mais pobres regiões do estado do Rio o direito de conhecer, sem sofrer de preconceito e violência, um pouco do passado histórico e cultural de cada um dos quase 4 milhões de habitantes da Baixada Fluminense. Com sonorização de Felipe Dolandelli, do Rio de Janeiro, Cláudio Costa Rosa para a Rádio Comunitária Novos Rumos. Rádio Novos Rumos FM, uma rádio para o povo.